quadro Inteligência Condominial. Ô William, bom dia, direto de Sampa, é isso, William? Positivo, Thiago, bom dia, diretamente aqui da Grande São Paulo, né? Estou numa cidade vizinha aqui, Mauá, vizinha capital, mas estamos ao vivo. Show de bola. William, se apresenta para o nossa audiência aí, o pessoal do mundo condominial, o que você faz, que desenvolve em São Paulo. Legal, Thiago. E primeiramente agradecer aí a oportunidade, né? O pessoal da Ativa, da Inteligência Condominial, a Tainá, pela oportunidade aí de bater esse papo sobre comunicação. Eu sou especialista em autoconfiança na comunicação, o famoso medo de falar em público, né? Quando as pessoas elas detêm ali um conhecimento, elas têm um produto, um serviço, mas na hora de comunicar, na hora de falar para as pessoas ali o que ela vende, o que ela conhece, ou para defender uma ideia, às vezes no trabalho, né? A pessoa simplesmente esquece, tem dor de barriga, gagueja, ou dá branco. Então, o meu trabalho é exatamente transformar essas boas ideias em palavras. Não, beleza, vamos bater um papo sobre isso hoje também. Então, recebendo aqui nossa consultora condominial, que é a amiga Tainá também, William. Você conhece ela? Opa, a Tainá é a presidente do negócio todo aí, né? Beleza, então, Tainá, bom dia, como é que foi o final de semana? Bom dia, pessoal! Acorda aí, porque hoje é segunda-feira. Passarinho que não deve ninguém tá voando há muito tempo. Meu querido William foi meu professor em alguns cursos que eu tive a oportunidade aí de adquirir mais conhecimento. E por isso essa grande figura, esse grande profissional tá hoje aqui para poder ajudar nosso público. Vou vender o peixe bem, ele aprendeu, hein, William? Você viu, Thiago, quando a gente é apresentado assim pelos amigos, a coisa fica boa, né? Show de bola, William. Então vamos lá, então, primeira coisa, como se comunicar bem? Primeira coisa que você tem que saber é se comunicar bem. E como é que ele faz isso? Legal, Thiago. Olha, eu costumo dizer que a gente tem uma divisão da comunicação em duas linhas, né? Você tem primeiro uma questão de um preparo mental e depois você tem a questão técnica, a questão de como você organizar ali as palavras de forma técnica. Mas antes de você fazer essa organização, você precisa ter um preparo mental de saber o que você vai falar, né? Então, vamos dar o exemplo do síndico. Muitas vezes, quando o síndico precisa defender uma ideia, defender um projeto que ele vai colocar ali em pauta numa reunião, numa assembleia, ou conversando com um morador, né? Porque a gente sempre tem que lembrar que comunicação, falar em público, não é dar palestra apenas, né? É uma comunicação do dia a dia, bater um papo, explicar para o morador o que está acontecendo, né? Então, o primeiro passo é a questão mental. Eu falo muito da questão do ego, né? Muitas vezes a gente está olhando para dentro, eu fico olhando para mim e eu esqueço que tem outra pessoa ali do outro lado precisando do meu conhecimento. Então o síndico, nesse caso, ele é o profissional que vai entrar com esse conhecimento para melhorar a vida das pessoas. Só que o nervosismo de falar em público traz exatamente esse medo e faz a pessoa olhar para si mesma, que ela está com medo ali, e aí ela começa a pensar, vão rir de mim, vão me ridicularizar, vou perder minha credibilidade. E a partir do momento que eu olho para mim, vou até pedir a desculpa para vocês para usar um pleonasmo, né? Quando eu entro para dentro, então quando eu fico olhando para dentro de mim, eu fico nervoso. Se agora, por exemplo, eu estivesse pensando assim, será que os ouvintes do programa Inteligência Condominial vão gostar do que eu estou falando, vão rir de mim, vão achar que tá bom? Se eu ficasse fazendo essa visão interna, eu estaria tímido e nervoso. Como eu estou pensando na contribuição, ou seja, em trazer o melhor para o programa, em trazer o melhor para o ouvinte, aí a minha timidez, o meu medo, ele se baixa. Então, o primeiro preparo mental é sair dessa coisa de ficar se olhando, né? E depois entregar um conteúdo de uma forma organizada, falando
do problema daquelas pessoas, né? Muitas vezes a gente já chega entregando a solução. Então é abordar o problema. Então, por exemplo, o condomínio está passando por uma situação X, Y, Z, isso conecta as pessoas e na sequência apresentar a solução proposta. William, bacana, né? Você falou que, pra mim, eu penso igual você. Eu acho que a comunicação ela começa primeiramente na mente, né? Tá com essa mente preparada e depois você vai pra parte técnica. E principalmente confiar em você, né? Ter aquela autoconfiança, né, William? Exatamente. E você sabe, Thiago, que tem muitos casos assim que clientes, alunos que participam dos meus treinamentos, que fazem os meus cursos, quando você bate um papo com uma pessoa ali para conhecer melhor, né? Me conta aí o que você faz. Cara, tem pessoas assim com formações altíssimas, pessoas que conhecem muito de um produto, do serviço, ou uma pessoa que ela tá 20, 30 anos no mercado fazendo a mesma coisa, ou seja, é um profissional excelente, só que na hora de comunicar, falha. E aí tem uma frase do meu professor Reinaldo Polito, uma das maiores autoridades em oratória do Brasil, que fala o seguinte: profissional que não sabe se comunicar pode passar por incompetente. Então, às vezes, você chega ali, né? Vamos entrar no universo aqui do síndico. O síndico, ele sabe fazer, ele sabe executar, ele é um excelente profissional, ele conhece tudo, mas na hora dele chegar ali, ele gagueja, ele esquece, ele não consegue expressar ali o que ele precisa. E aí algum morador pode falar: ih, síndico aí não sabe nada, né, do que está falando, porque ele não sabe se comunicar. Quando na verdade, tecnicamente ele sabe, mas a nossa cultura, a nossa sociedade, ela preza muito quem se comunica de forma clara e objetiva. É verdade. É isso mesmo, Tainá? A comunicação ajuda muito na gestão do síndico no dia a dia? Quem não comunica, que trombica. É isso mesmo. E eu acho que mais importante ainda é que a forma de se comunicar vem mudando muito, né? Com o avanço tecnológico, principalmente com a democracia, com a gente entender que as pessoas, cada um tem a sua maneira de pensar, de interpretar e a sua opinião. É preciso você respeitar isso. Então, até a forma como você se comunica com cada tipo de pessoa, você precisa identificar aquela pessoa do outro lado para você alcançar o seu público desejado. Então, mesmo aquelas pessoas que achavam que se comunicavam bem, precisaram se reinventar. Um exemplo, a comunicação passou a ser virtual, né? Outra situação é que muitas vezes, o William colocou bem, para você se comunicar com outra pessoa, você precisa se comunicar com você mesmo. Como é que você pensa, como é que você se comporta em determinadas situações, como é que você se olha, né? Então, mais importante do que você externalizar é você entender primeiro quem é você, afinal de contas. E aí, muito importante esse autoconhecimento, porque do autoconhecimento passa a vir a segurança em si. E aí você consegue ser mais claro, mais objetivo, mais transparente. E assim, é bacana, né, o meu amigo William, a minha amiga Tainá aqui, o nosso amigo João também, que o William botou coisa interessante. Para a comunicação ser eficiente tem que ter um preparo mental, uma técnica. E aí, William, eu percebo muito que os síndicos, eles não dominam a técnica, cara. E eu acho que é por aí que às vezes tem tanta essa falha de comunicação com os condôminos. Não é isso? Exatamente. Existe uma... Eu não sei se a gente pode chamar de cultura, ou se a gente pode chamar de as pessoas, uma mania, né? Não sei bem como a gente pode nomear isso, mas as pessoas, elas acreditam que a comunicação, ela é uma coisa inata. Então, assim, ou você nasce bom ou você nasce ruim. Então tem pessoas que acreditam que por elas não terem nascido com o dom, né, e aí eu vou usar a palavra dom entre aspas, ou seja, como a natureza não me brindou com uma comunicação e tal, eu não sou uma pessoa eloquente, eu não sou uma pessoa que fala bem, então eu não tenho o dom da comunicação. Então, assim, eu preciso ficar em silêncio e deixar alguém que saiba, né? A gente vê muito isso
Tiago, Tainá e os ouvintes aí, a questão da trabalho de escola. Vocês devem lembrar que provavelmente tinha uma pessoa no grupo que apresentava e o outro que fazia o trabalho, né? Então, existe essa cultura muito enraizada de que as pessoas não têm o dom. E eu, como profissional que estuda profundamente o assunto, posso dizer para vocês, é uma habilidade. Eu brinco que fazer arroz, andar de bicicleta e falar em público tem a mesma raiz, ou seja, você pode aprender a se comunicar. E a Tainá tocou num ponto muito legal, que a gente precisa se conhecer e estudar. Hoje eu posso dizer que, mesmo palestrando, mesmo dando entrevistas como essa, mesmo gravando vídeos, mesmo treinando pessoas, todos os dias, 2, 3, 4 horas de estudo sobre a comunicação, sobre como expressar uma ideia. Então, para o síndico que está nos ouvindo aqui saber, falar assim, eu não me comunico porque eu não tenho dom. Então, primeira coisa isso não existe. Se alguém tem um dom ou alguma habilidade, eu sempre digo que é 10% para a pessoa iniciar. Então ela está 10% à frente. Mas aquele estudante que vai em cima mesmo, que fala, eu vou aprender a me comunicar, essa força de vontade ela é 90%. É o exemplo do jogador, o menino ali que nasce, uma menina que nasce com uma habilidade de jogar futebol, por exemplo. Na rua, para brincar na rua ali, vai ter uma diferença, né? Falar, olha que legal, o dom dessa pessoa fez diferença. Mas se essa pessoa for jogar num time de ponta, futebol europeu, por exemplo, ela precisa treinar, ela precisa se alimentar, ou seja, só aquele dom que ela tem não vai mantê-la. E a comunicação é a mesma coisa. Então, um ponto que eu destaco aí pro síndico que está ouvindo, o primeiro ponto que eu sempre digo assim, é muito importante, depois, obviamente, do preparo mental, fale sobre o problema das pessoas. Porque quando a gente toca no problema das pessoas, a gente conecta automaticamente. Então é mais ou menos assim, se você está com um problema de saúde, vamos dar o exemplo aí do Covid. Então, se você está passando por uma situação de Covid e você liga a televisão, ou está ouvindo um programa de rádio, ou vê na internet alguém tocando aquele seu problema, então, tá difícil trabalhar, tem o Covid, tem a quarentena, a pessoa ela conecta com você. E como que a gente sabe o problema dos nossos condôminos, por exemplo? Perguntando. Então diga assim, o que está enroscando na sua vida aqui condominial? O que você acha que poderia melhorar? Então toda vez que a gente entra nessa área de perguntar do problema, as pessoas elas vão contar o que elas estão esperando. E aí, obviamente, depois que elas contam o que elas estão esperando, entra a tua capacidade profissional, o teu conhecimento, e aí você vai gerar soluções baseadas naquele problema. E aí você percebe a importância do altruísmo na comunicação. Ou seja, esquece, eu vou esquecer de mim nesse momento, não importa o que eu acho, importa o que as pessoas precisam. E em cima do que as pessoas precisam, eu entro com o meu conhecimento técnico. Cara, muito bacana. E William, eu vim da escola do teatro, já fui líder há muito tempo, então assim, o pessoal me pergunta, Thiago, por que tem facilidade? Porque eu treinei há muito tempo, né? E eu tô com uma menina na televisão, que é engraçado, faz um programa de televisão que chama-se Vaca Não Dá Leite também, né? E aí quem faz o mexão é uma garota, até nova, ela tem uns 19 anos, né? E até essa dificuldade, né? Eu falo, cara, não tem um jeito, é treinar. Treina em casa, vai dominando o seu texto ali e depois você vai adquirindo coisas, artifícios para você colocar nele, né? Então acho parte muito científico o que o William falou, é o treinamento, né? Você treinar ali, você saber conduzir da forma correta, né William? Olha falando né? Eu vi um vídeo você falando, pode falar, né? Até eu vou até abordar esse assunto antes de dar continuidade, Thiago, porque as pessoas às vezes falam assim, William, pode falar né, se eu falar né é errado. Então eu digo sempre o seguinte, o né, muitas vezes ele tira a sua credibilidade quando você está expondo uma ideia. Então eu posso falar assim para você, Thiago,
se comunicar, treinar para se comunicar é importante, né? Aí você é um profissional da comunicação, mas vamos imaginar que você não fosse, você poderia falar assim para mim: pô, William, não sei. Se você é um profissional e você está me perguntando se isso é importante, então você está perdendo a tua credibilidade. Agora, na condição de aluno, quando a gente está perguntando para alguém, então eu, por exemplo, eu não sou um profissional de rádio, conheci o Thiago e eu quero fazer perguntas para o Thiago sobre rádio. E aí eu falo assim: Thiago, é legal você fazer o procedimento XYZ, né? Ou seja, né, Thiago, me conta mais, expõe o teu conhecimento para mim. Então, na condição de aluno, na condição de perguntador, o né não é um problema. O né vem de não é, né? Não é, o que você acha? Agora, se você pegar a minha gravação de hoje, é possível que tenha alguns nés aí soltos no meio. O ideal é a gente se policiar com tranquilidade para diminuir. Porque também, se eu fico assim, não posso falar né de qualquer forma, eu perco a minha naturalidade. Aí eu fico quadrado. Então eu fico assim, eu paro de prestar atenção no que eu estou falando para me policiar, para não falar né. Então, a orientação que eu sempre dou é: vai diminuindo, vai fazendo aos pouquinhos, vai falando, fala assim: eu ouvi uma gravação minha, eu falei, sei lá, 20 nés em 1 hora. Então tenta falar na próxima 15 nés em 1 hora, né? E aí você vai diminuindo, como se fosse um vício mesmo, né? Que chama vício, eu acabei de mandar um né. É o vício de linguagem. Então você vai diminuindo. Como todo vício, você vai tirando, ele vai desmamando até você chegar num ponto que esteja bacana, ali, solta 1, 2 nés que não tem problema algum. Thiago, só para quem está assistindo, acompanhando a gente aí pelas redes sociais, nós estamos recebendo o comunicador, né? William Borghetti. Então ele é de São Paulo, só que algumas pessoas não estão escutando, né? É porque a gente tá fazendo via telefone, né? Então não tem como. Isso, acredito que pela rádio. Quem quiser pode entrar pelo Facebook da rádio, tá ao vivo lá. Ativa FM 98, você vai estar ouvindo lá o áudio. Ou se não, mais tarde pode ir nas redes sociais, nós vamos subir os vídeos no Instagram, Facebook aí, YouTube, Instagram, também, YouTube. então... Você vai ouvir a entrevista na íntegra, ouvindo nosso amigo William, né? Né? Pois é. Ô, William, uma coisa importante, você falou da questão do né. Não só do né, acho que da nossa fala no dia a dia, é que tem que começar a fazer, né? Para você poder corrigir isso durante o curso, né? E eu entendo que as pessoas têm muito medo de falar. Ela não precisa ter medo de falar, porque depois você vai corrigindo, né, meu amigo William? Exatamente. E a orientação que eu sempre dou é a seguinte: a pausa, ela vai te ajudar no controle do vício de linguagem. Do né, o né é o rei é o chefe da gangue. Tem a gangue dos vícios de linguagem. O né, o entende, o aí, o é. Então, assim, existem vários vícios que todo mundo usa. Então, se você prestar atenção, assim, Mário Sérgio Cortella, nosso maior palestrante do Brasil. Se você prestar atenção, ele tem vícios de linguagem. O Cortella, por exemplo, tem um que é muito forte nele, que é o foi claro, só foi claro. Ele vai falando, foi claro. Eu substituí isso, William, sabe por quê? Uma pessoa me ensinou assim, fala assim: Thiago, me fiz entender? Exatamente. Então a pausa, ela te ajuda no sentido de você respirar e deixar a pessoa também, quando você fala algo, a pessoa, ela absorve aquilo, ela vai colocar aquilo na mente, vai entender. Então eu posso falar assim: a comunicação é importante para que a gente consiga crescer profissionalmente, né? Aí esse né acabou de dizer assim: pessoal, eu não sei bem o que eu estou dizendo, vocês concordam comigo? Agora, se eu falo assim: a comunicação é importante para o crescimento profissional. Certo, isso é bacana. Ô, William, tá me ouvindo? William? William? Tá me ouvindo, William? Não, pera um pouquinho, porque eu acho que você... William, tá me ouvindo?
Tá, beleza. Vamos lá, porque a ligação ficou meio ruim no trecho aqui. Deixa eu te falar outra coisa. Como é que o Cine pode fazer uma boa apresentação? Também baixinho. Abaixa aí aquele botãozinho. Esse? Tá muito baixo. Surgiu aqui muito rápido. Vamos supor que os moradores estejam reclamando que criança se machuca no playground, por exemplo. Então a gente pode falar assim, lá no meio do local, nós temos um problema recorrente que vem acontecendo, então vocês pais devem preocupar, essa criança se machuca, ou sei lá, as crianças que vocês conhecem que se machucaram no playground. Arrumar aquilo ali. Eu falo, olha, o problema tem acontecido porque existe uma parte do sei lá, do escorregador do parquinho que está exposta, então ali a pessoa passa e rala ou se corta, ou seja, explicar por que aquilo está acontecendo e aí apresentar uma solução. Olha, a solução é pôr uma borracha, cortar, consertar, enfim. Usar essa sequência problema, causa, solução ajuda o ouvinte a entender o problema, entender o que está acontecendo e ter uma solução. É como se a gente chegasse no médico e falasse assim, o doutor falasse, olha, essa sua dor de cabeça aliada com dor no seu pé, sei lá, a causa disso é uma bronquite. Gente, quem estiver ouvindo, é só um exemplo, tá? Não entendo nada dessa medicina, é só para ajudar na compreensão. Então, você fala o problema, explica a causa e dá a solução. Tomar um remédio XYZ.
Então essa sequência problema, causa, solução ajuda o outro lado a te compreender. É bacana, interessante. Então vamos lá, a lógica é problema, causa e solução, né? Exatamente. O problema conecta, a causa demonstra que você tem conhecimento profundo, te dá autoridade, e a solução resolve o problema e deixa o outro lado contente, né? Sai dali com uma solução em mãos. Problema, causa, solução. Problema conecta. A causa te dá autoridade. E a solução... E a solução traz para aquelas pessoas quando a gente até pensa na própria neurociência, daquela sensação boa de, olha, meu problema está resolvido. A pessoa sai dali contente, sai dali feliz. Porque se a gente chega também e entrega a solução de cara, eu faço uma analogia aqui, uma brincadeira, que é o seguinte: imagina que você chega na balada ali, encontra a menina ali que você se interessou, o menino ali que você se interessou, e aí quando você chega e já fala assim: oi, tudo bem? Vamos sair? Vamos pegar um motelzinho? A pessoa vai falar: meu, que é isso? Tá louco? Ou seja, você não pode entregar a solução de cara, né? Você tem que chegar ali e explicar. Não tem conexão, exatamente. Então primeiro precisa falar sobre o problema, entrar naquela questão. E de novo, quando eu escuto o morador, quando eu abro canais com o morador, eu digo assim: o que está acontecendo no prédio que pode ser melhorado? Esse problema vai ser falado pelo morador. Então ele vai falar assim: o meu carro fica num lugar que toma chuva, o meu filho se machucou no parquinho, o elevador demora, enfim, problemas de 1 milhão de situações. Ele está te dizendo. William, como dizer o não sem falar a palavra não? Como dizer, você diz quando o morador quer falar alguma coisa, ele quer você tem que falar um não para o morador, mas você não quer entrar em conflito, seria isso? Exato, porque nós somos políticos, digamos assim, né? O político, ele precisa sempre estar ali a serviço da sociedade. Do outro lado, você tem o morador, o seu cliente, o seu eleitor. Mas esse eleitor, quando ele te procura, ele não quer escutar a palavra não. Porém, você precisa fazer com que a lei se cumpra. Um exemplo. Isso. Como é que você pode dizer o não sem falar a palavra não? Bacana, Tainá. Uma coisa que eu sempre digo é assim: quando você entra numa discussão, e aqui a gente não está falando de discussão de briga, uma discussão que vamos levantar um tema e vamos discutir posicionamento. Eu acredito numa coisa, você acredita em outra, Tiago em outra, então tudo bem, a gente vai entrar numa discussão sadia aqui. Numa reunião, o que é inteligente do bom comunicador fazer? Toda discussão existe um ponto em que as ideias se encontram. Então, vamos supor, né? Imagine que nós 3 tenhamos cada um time diferente. Futebol é uma coisa que costuma dar discussão, né, para o brasileiro. Então, um torce para o time A, o outro torce para o time B e o outro torce para o time C. Se eu entrar ali e colocar o meu posicionamento, falar assim: meu time é o melhor, automaticamente eu vou gerar um bloqueio nos outros participantes. E esse participante vai falar: não, melhor é o meu. E aí a gente sai do contexto, a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente vai ficar discutindo que time é melhor. Qual é o ponto que une 3 torcedores rivais? Vamos supor, o amor pelo futebol. Sim. Então a gente entra num assunto que todo mundo concorde. Todo mundo aqui concorda que futebol é legal? Todo mundo concorda, bacana. Todo mundo concorda que o Brasil poderia ter um futebol mais profissionalizado, que a gente perde os nossos jogadores muito cedo? Todo mundo concorda. Todo mundo concorda. Então a gente lança ali 3 itens, por exemplo, que todos concordam. Sim. E aí, então assim, você baseado faz nisso... né, na verdade. Exatamente. Então, baseado nisso, o meu posicionamento é que o meu time representa melhor esse ponto.
outro, mas meu time faz isso. E aí a discussão ela sempre fica mais profissional. Um exemplo que é legal de falar, você até citou a questão política, né, Tainá? Sim. Vamos imaginar assim. Imagina o eleitor da extrema esquerda e imagina o eleitor da extrema direita. Vamos pegar ali os opostos, tá? E de novo, eu quero deixar muito claro aqui para quem está ouvindo. A gente não vai falar de política, a gente vai falar de comunicação. Então vamos imaginar aquele mais esquerda e aquele mais direita. O que essas duas pessoas elas têm em comum? Elas querem ter os serviços básicos que o Estado precisa entregar garantidos. Saúde, educação, segurança. Então, independente do partido que a pessoa vote, ela busca isso. Ela quer que um político não seja corrupto, que um político não desvie verba, que um político cumpra com as obrigações, independente do partido, da forma, do posicionamento político. Então, quando você entra com essa coisa assim, olha, nós concordamos que a gente quer um país mais justo, nós concordamos que a gente quer um país que os políticos não façam desvio de verba, nós concordamos que o Estado precisa entregar o que ele se propõe. Então os eleitores mais opostos vão concordar nesse ponto. E aí você entra com a tua argumentação. Então assim, de acordo com isso que nós dois acreditamos, eu acredito que o partido A, que o partido B seja a melhor opção por trabalhar dessa forma. Enquanto você acha que o outro partido é mais interessante, e aí entra nessa discussão sadia. Certo. Você acredita que uma comunicação mais coloquial, digamos assim, mais formal, traz mais credibilidade para um profissional? Ou não? Ou uma comunicação mais popular, uma comunicação mais... um diálogo mais aberto é o que traz essa... Eu acho. Difere. Antes de eu falar, só citar minha opinião, como eu não sou profissional, que é ele, né? Mas eu acredito que é muito onde você está falando, com quem você está falando, né, William? O público, né? Exatamente, Thiago, com quem você está falando, mas eu sou do fã-clube da linguagem simples. Vocês devem se lembrar do Ricardo Boechat, que era o jornalista do Grupo Bandeirantes, que faleceu recentemente, né, num acidente de helicóptero. O Boechat falava uma coisa fantástica sobre comunicação e eu acredito muito nisso. E a comunicação é legal porque ela tem várias vertentes, ninguém detém a razão da comunicação. Eu acredito, o meu posicionamento e o que eu prego nos meus treinamentos, nas minhas palestras é o seguinte: o Boechat dizia que quando ele recebia um texto, ele era diretor também, né, de jornalismo. Então quando ele recebia um texto, ele imprimia 2 folhas, levava para casa dele e dava essas 2 folhas, uma para a filha dele de 10 anos e uma para a mãe dele de 90, e pedia que as 2 explicassem para eles o que elas entenderam. Se as 2 explicassem a mesma coisa, ele postava. Ou seja, a linguagem ela precisa ser simples para que a criança e o idoso compreendam e saibam, porque você tem uma faixa ali que todo mundo vai entender. Então eu sou fã da comunicação simples, de usar palavras simples, de usar palavras do dia a dia. Se a gente pensar assim, quem é o maior comunicador do Brasil? É muito provável que na sua cabeça venha a imagem do Silvio Santos. É verdade. Talvez o nosso ícone de comunicação. O Silvio Santos, dificilmente você vai ouvir uma palavra, ele falar uma palavra que você fala assim, nossa, não sei o que é essa palavra. Não, é o arroz com feijão com tempero bacana. É o simples falado de forma correta. Outro exemplo que eu gosto de dar, que eu acabei de falar, e eu gosto muito dele, né, sou fã, então eu acabo citando ele muitas vezes, é o Mário Sérgio Cortella. Você ouve uma palestra do Cortella, você fala assim, nossa, filosofia é uma coisa tão simples, né, tão fácil de entender. E não é, filosofia é muito difícil de entender, mas como ele utiliza a palavra que a gente conhece, quando a gente vai juntando várias palavras que a gente conhece, fica fácil. Então, eu te respondendo, Tainá, eu sou do fã-clube da palavra simples. Por isso que você tem que se comunicar de forma muito simples, mas, de novo, é fazer o arroz com feijão, mas o arroz com feijão ali com um temperinho, com bacon, uma linguicinha, sabe? Aquele arroz com feijão
bacana que as pessoas consigam entender e de certa forma te admirar por falar, olha, isso aqui é simples, mas está muito bem feito. Acho que um português claro, objetivo, né, correto, porque geralmente quando existe o erro de português e olha, eu, por exemplo, às vezes eu me pego em cada grito de português que aquilo ecoa, né, pra mim. E do outro lado eu acredito que seja a mesma coisa. Se você não pronuncia de maneira clara, a tendência é que as pessoas descredibilizem, né, ou não prendam essa atenção. E quando existe um erro de português, acho que isso também acaba ecoando muito mais do que a própria informação. Agora, uma outra questão, William, que a gente já percebeu também, é que você consegue prender a atenção da outra pessoa por um determinado tempo. Depois daquilo dali, a pessoa acaba se dispersando. Eu tô errada? Tá certíssima. Sobre o erro de português, existe a questão da credibilidade. É mais ou menos assim: se a pessoa não sabe falar português, como ela vai ser síndica do meu prédio? Tecnicamente não tem nada a ver uma coisa com a outra, só que a gente faz essa associação. Se a pessoa vem e comete um erro de português muito grave, ela perde a credibilidade. Então eu concordo 100% com você nesse ponto, que a gente precisa ler. A língua é difícil, né? Nós temos um idioma complexo de aprender, mas a gente tem que chegar o mais próximo possível aí do correto. Agora acontece, né? No meio de uma apresentação você erra. O que eu poderia fazer, por exemplo, para poder corrigir esse erro? Ou se eu não sei como corrigi-lo, segue o jogo, cara. O conselho que eu dou, segue o jogo. Você errou, segue o jogo. Senão você vai. É a parte mental que ele falou. Porque se você parar ali, como é que eu vou corrigir aquilo? Você vai perder a conexão, o time. Então é o seguinte. Por exemplo, o que aconteceu comigo, assim, quando eu percebo que eu errei alguma coisa, ou eu crio, igual eu criei com vocês aqui, uma brincadeira e vou emendar, ou se não, segue o jogo, cara. Pelo menos na minha visão, né, William? Não sei se eu tô correto. Eu assino embaixo do que o Thiago falou. Eu gosto muito de sair dessas situações de saia justa com uma brincadeira. Às vezes a gente tem vezes que a gente vai ali conjugar um verbo, por exemplo, e você não sabe como que conjuga, e aí você fala assim, gente, será que é tal ou é tal? Pô, língua portuguesa é difícil, né? As pessoas riem e aquilo passa. Então, tranquilo, você demonstra. Em todas as situações. Sim, William. O que é legal, você ver como a gente vai desenvolvendo a conversa, as coisas vão encaixando, né? A gente fala do simples. Eu acho que muitas vezes o simples é isso, né? Você entender até onde vai o seu recurso. E aí você vai treinando e vai melhorando, botando uma linguagem diferente, vai fazendo conexões, né? Igual você falou do Cortella, porque é interessante, porque ele vai fazer conexões, né? Ele pega a palavra, fala o que é a palavra e cria uma conexão ali. Mas isso é questão de treino, né? Você trabalhar, desenvolver, dominar o conhecimento, né? Lá no começo da nossa conversa eu falei da questão da técnica, porque é o seguinte, muitas vezes o síndico vai falar algo que ele não conhece. Tipo engenharia, tipo direito, né? Ele não domina muito bem, então às vezes por isso tem essa ruptura, vamos dizer assim, na comunicação. Por isso que eu sempre falo o seguinte, síndico, você precisa saber tudo. Se for alguma coisa de direito, chama um advogado, chama um engenheiro, né? Vai até onde cabe para você, né, o meu amigo William? Exatamente. Nós temos que lembrar que o síndico, ele é um administrador. E se a gente pensar no administrador, vamos pensar no presidente de uma empresa, que existem condomínios que faturam milhões de reais, então acaba faturando até mais que muita empresa. Então ele é o CEO ali, ele é o presidente. O presidente de qualquer grande corporação que exista no mundo, é impossível ele entender de recursos humanos, de finanças, de operações, de tudo. Ele não tem nem capacidade mental humana de entender tudo. Ele tem que entender como que aquilo funciona e quais são os melhores passos, e ter profissionais ao redor dele que vão apoiá-lo quando a questão é mais aprofundada. Todos nós podemos, sem sermos advogados, nós podemos falar sobre legislação, só que de uma forma rasa. Precisou entrar a fundo, precisa ter um profissional, um advogado que vai falar aquilo com profundidade. Isso. Agora, com relação ao que a Tainá comentou antes da atenção, qual que é a forma que a gente tem a atenção das pessoas? Falando do problema delas.
Se a gente está tocando no problema de uma pessoa, você pode falar por 10 horas que ela vai ficar 10 horas prestando atenção em você. Porque a gente tem uma necessidade de se conectar com coisas que vão evitar a nossa dor. Isso está no nosso DNA, a gente quer evitar a dor, quer evitar o problema. Então, se eu tenho alguém que vai me trazer um benefício, que vai me trazer uma coisa que eu vou evitar a minha dor futura, eu presto atenção. E aí, de novo, gente, eu vou falar do Cortella mais uma vez, porque ele é mestre nisso. Quantas vezes a gente entra no YouTube e assiste 2 horas de palestra do Cortella e fala, cara, tô 2 horas assistindo esse cara falar. Porque ele está tocando em situações, no meu caso, por exemplo, questões filosóficas que estão me fazendo refletir. Se aquele cara ficar falando 10 horas ali, eu vou ficar ouvindo ele 10 horas. Então a atenção é um ativo muito raro. É muito difícil a gente ter a atenção das pessoas. E a forma mais fácil, a forma mais direta de nós termos a atenção de alguém é exatamente pelo fato da gente tocar no problema. E um ponto que eu gosto de destacar é: tire das suas costas aquela mochila de pedra de você ser o guru, o mestre, o oráculo daquela questão. Então, se eu chego aqui para dar uma entrevista aqui na Ativa e falo assim, olha pessoal, eu sou o guru da comunicação, o mestre, o supremo conhecedor de todas as coisas. Ou seja, eu entro com peso nas costas desnecessário. E isso me deixa nervoso, isso me deixa ansioso. Agora, se eu entro aqui na condição como eu sempre proponho, que é, olha, eu sou alguém que estuda comunicação, mas que está aqui para bater papo, para conhecer mais, para entender pontos de vista diferentes. Ou seja, aqui é uma conversa. Eu não estou dando uma palestra. Então, a Tainá fala algo, eu reflito e aprendo, o Thiago fala algo, eu reflito e aprendo, e saio dessa entrevista melhor do que eu cheguei. Então, como eu estou na condição aqui de alguém que está trazendo uma proposta de ideias, ou seja, se eu falar alguma coisa que o ouvinte não concorde, ele vai falar assim, não concordo com ele, mas está tudo bem, ele também está colocando uma opinião dele, ele não está vindo como o supremo da comunicação. Então, o síndico também ele pode tirar essa coisa nas costas dele, que ele é o deus do condomínio. Ele é alguém que se preparou e que está trazendo propostas, ou seja, depende da aprovação das pessoas, ele está trazendo propostas de melhoria. Bacana, William. Agora, uma pergunta que não quer calar. Quando você acha que o silêncio deve substituir a comunicação? Essa é muito boa, né? Tem um ditado que diz que o silêncio é uma prece. Eu acredito muito, Tainá, no silêncio. O silêncio, nós temos duas formas. O primeiro silêncio é o silêncio quando eu ouço. Então eu fico em silêncio, dando espaço para o outro falar. Pessoas que têm hiperatividade como eu tenho, eu sou uma pessoa que eu quando eu embalo, assim, eu amo muito o que eu faço, né? Então, aqui se me soltar, eu vou ficar falando, então é uma coisa que eu, por exemplo, é o ponto que eu presto muita atenção para sempre melhorar. Então é o silêncio de abrir um espaço para o outro falar e ouvir, né? Então o primeiro silêncio é esse. O segundo silêncio é, às vezes, é uma queima de energia desnecessária entrar num debate que o outro não está disposto a mudar de ideia. Então vou usar de novo o exemplo do time. Você pode gastar todos os argumentos que você tem na sua vida. O corintiano não vai torcer para o Palmeiras, o flamenguista não vai torcer para o Fluminense, né? O cruzeirense não vai torcer para o Atlético Mineiro. Então são situações que você fala assim, será que adianta eu colocar energia numa coisa que eu sei que não vai mudar? Então a esse momento eu acredito que o silêncio ele seja um aliado. Então tudo bem, eu vou me abster de falar porque eu sei que é perda de tempo. Então eu acredito muito, de novo, debater problemas e propor uma solução. Eu não estou trazendo aqui falar assim, eu estou trazendo a solução para a vida de vocês. Eu estou propondo ferramentas para comunicação que podem servir para muita gente, como podem não servir. Agora, se eu entendo que isso
Se a pessoa não quer, fala assim, não, eu não quero, para mim comunicação é dom, e se eu não nasci com dom, nunca vou conseguir. Então, a melhor coisa que eu tenho a fazer é me silenciar, me dar o direito do silêncio, né? Que parece no filme, você tem o direito de permanecer calado, né? Então é o direito da gente ficar em silêncio e tudo bem, muda o assunto. Bacana. Muito bacana mesmo. O William, outra coisa que eu vi lá no que eu stalkeei o William ontem, foi muito bacana, aprendi muita coisa aqui, vai me ajudar no meu dia a dia na comunicação, é a questão do slide, né? Acho que o Sim tem que adotar mais slide, falar menos, meu amigo William? Nesse aí eu vou discordar totalmente da sua colocação. É exatamente o contrário. A estrela da apresentação ali no caso é o síndico. O slide, ele precisa ser um apoio. Então, o que a gente vê muito, e eu posso te dizer que na minha experiência de assistir, eu vim do mercado condominial, né? Eu tive uma empresa de facilities por 5 anos, então eu estive dentro do... Você não aguentou não, né? Foi complicado. Então, assim mesmo, esquenta não passa por isso todo dia. O que eu vejo muito nas apresentações? A pessoa enche de texto, enche de gráfico, enche de informação, que quem está assistindo não enxerga o que está acontecendo. Então, a orientação que eu sempre dou é a seguinte: primeiro, síndico, você é a estrela da apresentação. Então, se você é o ponto focal que as pessoas vão ouvir, o slide não pode roubar essa cena. Por exemplo, se eu sei explicar que vai ser colocado, vamos construir um parquinho no condomínio, não precisa estar escrito o formato, não precisa estar escrito no slide isso. Se entrar uma foto de um parquinho, aquela foto vai me lembrar: síndico, fale sobre o parquinho, e aí eu vou desenvolver o meu conhecimento. Então, uma foto, uma frase com letra muito grande, isso orienta você no que você tem que falar, mas não coloque texto no slide, texto assim para a pessoa ler. Por que não é legal o texto? Nós temos uma capacidade de leitura muito maior do que uma pessoa que lê e precisa falar, que lê em voz alta, vamos dizer assim. Então, se você põe um texto no seu slide e está lendo aquele slide, a pessoa que está sentada, que ela só lê, ela lê mais rápido que você. Ou seja, ela já leu o que está escrito no slide. Ela não precisa esperar que você leia. E aí você perde o fator surpresa. Agora, se eu estou fazendo uma apresentação, entra uma foto de um parquinho, as pessoas olham a foto e falam: do que será esse parquinho? Automaticamente elas vão olhar para você, para que você discorra sobre aquela foto. E aí você vai ter a atenção plena da plateia. Então, sem texto, palavras com fontes muito grandes, e se precisar fazer um gráfico, uma coisa, faça grande e simples, porque aí você tem conexão. E lembrar que o slide é apenas uma ferramenta. O slide não pode ser a estrela da apresentação. Cara, gostei dessa dica. Essa dica foi muito boa. Ô William, estamos na nossa reta final. Vende um pouquinho seu peixe. Como é que eu posso encontrar você no Instagram? Como é que eu faço para comprar o seu curso? Vende seu peixe. Chegou só a hora de se vender, meu amigo. Muito bem. Agora é para fechar com chave de ouro, né? Então, para você que está ouvindo, que acredita que a sua comunicação possa ser melhorada, você que tem segurança para falar em público, você que quando precisa, desde uma entrevista de emprego, uma apresentação com plateia, a fazer conferências como hoje, né, nessa época de pandemia nós temos muitas conferências. Eu convido você a vir conhecer a minha página no Instagram, meu canal no YouTube, sempre vai ser William Borghetti. Depois o Thiago marca aí nas redes sociais para você saber como escreve. Eu atendo na questão das mentorias, então existem profissionais que querem que a gente pegue na mão mesmo, né? Então, se você precisar de uma mentoria, eu vou pegar na sua mão e vou te ensinar a fazer uma apresentação, a fazer um slide, vou olhar, vou avaliar teu vídeo, vamos arrumar, a gente vai fazer um trabalho conjunto ali mesmo, de um treinador. E também existem os treinamentos online, como um treinamento que eu estou atualmente, que é o Destravando as Vendas. Eu tenho uma parceira, a Lia Coutinho, que fala sobre como vender, como ter uma rede social atrativa.
e eu falo toda a parte de comunicação. Então a gente destrava a pessoa ali para falar em público, para se comunicar, e depois ela aprende a vender. Então você tem acesso a eu destravando as vendas lá pelo meu Instagram, lá na bio do meu Instagram tem um link, você clica lá, você pode participar. Então tanto a mentoria quanto o curso online estão aqui para resolver o teu problema e qualquer entrave que você tenha com relação à sua comunicação. William, só agradecer você pelo conhecimento passado aí, pela informação. Convido vocês a marcar uma live, né, pra gente poder estar falando mais um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importantíssimo, né? O síndico, nos dias de hoje, peca muito essa parte de comunicação. Eu costumo dizer que muitas vezes o síndico faz a coisa certa, do jeito certo, só que não fala pra ninguém que fez tudo isso, né? E aí ele perde, às vezes ele faz um bom trabalho e aí ele não sabe se vender profissionalmente, né? Né? Mas olha que legal, Thiago. Você, na condição de quem está perguntando, o que você acabou de fazer? William, acontece uma situação XYZ. Não é você, como nosso convidado, o que você tem a dizer com isso? Ou seja, o teu né foi um gancho para minha resposta. Então é o né bem utilizado. Você utilizou um recurso no lugar certinho. Eu tô evoluindo de ontem pra hoje, eu peguei muita coisa no Instagram do nosso amigo William. Tá, tem alguma coisa pra falar aí? Legal, então, só desculpa te cortar, Tainá, mas só para finalizar, então assim, muitas vezes o síndico, ele vai estudar legislação, ele vai estudar engenharia, ele vai estudar os termos técnicos e falta aquela habilidade social que também pode ser estudada, o síndico e todos os profissionais, né? Então tem engenheiro que não fala em público, sabe lá fazer cálculo. Então, mas como a gente está falando do síndico, é treinar essas habilidades comportamentais, sociais, que vão te ajudar muito nesse processo e com certeza você vai conseguir ter resultados muito melhores aí. Bacana, entendeu agora por que eu sempre falo do William, né, Thiago? Eu destaquei o homem, aprendi muita coisa bacana. E assim, a gente tem que estar preocupado em se comunicar, né? Nós somos pessoas públicas, né? Vamos dizer assim, a gente está falando com condôminos, estamos falando com fornecedores, e a gente ter essa clareza de comunicação ajuda muito, né? Ajuda muito no seu dia a dia, se desenvolver. E é até bacana, quando você se expressa da maneira correta, isso ajuda até quando o cara vem reclamar pra você, né? Então você começa a entender, como o negócio falou, como dizer o não sem falar o não. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma situação. Muitas vezes, né, eu acreditava que para você evitar o embate ou para você evitar uma situação mais delicada dentro do mundo condominial, o silêncio seria a melhor oportunidade. E o que acontece? O que acontece é que hoje a gente vive uma era de informações desencontradas, de fake news ou de informações até mentirosas mesmo. E aí, fazendo uma analogia óbvia, inclusive a própria política no mundo vive muito isso. A gente não sabe, por exemplo, a população, metade da população não sabe se vai para vacina, outra metade não sabe se fica com a vacina e assim por diante. Por quê? Por conta das informações desencontradas, de fake news e etc. Em muito tempo, dentro do mundo condominial, eu acreditei que o silêncio seria a melhor oportunidade para você evitar algum tipo de conflito. E hoje a minha conclusão não é essa, Max. Eu acredito que, independente da situação que esteja acontecendo, é importante que você se comunique, é importante que você fale, que você dê a sua versão, que você coloque a sua verdade para o outro lado. E deixa com que a outra pessoa que está recebendo aquela informação possa concluir, possa tirar uma ideia do que ela está escutando de um lado ou do outro. Porque quem cala muitas vezes consente. Acredito também que o silêncio, sim, muitas vezes é oportuno, principalmente quando, como você falou, quando do outro lado não existe possibilidade de abertura, de mudança de opinião, então silencia. Mas, lembrando,
é muito importante para nós que somos gestores ou líderes ou políticos ou enfim, qualquer outra profissão que dependa de uma equipe, que dependa de terceiros, que dependa de uma porção de pessoas. É importante que você se comunique, é importante que você faça essa comunicação de maneira clara, de maneira objetiva e deixe que o outro lado possa mensurar o que é ou o que não é, o que é verdade ou o que não é verdade, porque quando você se cala, infelizmente você dá margem, você dá abertura para as pessoas acabarem conjugando da maneira que lhes convém, né, William? Positivo, concordo com todas as palavras que você falou. E eu já tive questões assim de pessoas no meio de uma palestra falarem que não gostaram do meu trabalho, levantar e falar assim, tá falando besteira. Já aconteceu coisas assim. Então, até uma orientação que eu dou para os síndicos se tiverem problemas de conflito, tem uma coisa que é muito legal, que você desarma o outro lado. A pessoa fala assim, síndico, você tá fazendo merda no meu condomínio, você tá fazendo um monte de coisa errada, tal, cara. Você dá aquela xingada. Você fala assim, que interessante, me conta mais. E aí quando você fala me conta mais, a pessoa às vezes até se perde, ela fala, não sei o que mais. Às vezes ela só quer expressar ali. E quando você fala, me conta mais, eu quero resolver o teu problema. Então você pede para a pessoa contar mais e pede para a pessoa falar um ponto positivo. Mas na gestão, você vê algum ponto positivo? O que tá legal que eu posso continuar e o que eu vou melhorar? E aí você dá espaço para essa pessoa falar. Muitas vezes ela fala assim, não, é só isso, eu tava um pouco nervoso e tal. E aí você desarma a outra pessoa. Porque todo mundo que quer brigar espera que o outro lado esteja querendo brigar também, né? William, infelizmente eu tenho que encerrar porque já estamos no... Deu o nosso horário. Infelizmente, mas vamos marcar um novo horário, um novo dia, porque é um papo muito bacana. Eu acho que tem que se falar sobre isso no mundo condominial. Fica só direito, engenharia, mas tem muita coisa que o síndico pode desenvolver, aprender para ajudar ele no dia a dia. Meu amigo, habilidades. Muito obrigado aí, sucesso para você e vamos se falando aí durante o tempo, que com certeza tem muita coisa para agregar no mundo condominial, tá bom, meu amigo? Agradeço muito a oportunidade, agradecer aí Tainá pelo canal, Thiago aí